João, vamos lá, Geografia, capítulo 5, orientação e localização no espaço. No capítulo anterior, no 4, nós vimos as formas de representação da Terra. E agora nós vamos ver alguns pontos que complementam essas informações. Então, o primeiro item que nós vamos conhecer juntos aqui, João, é orientação e localização. Imagina, então, que você está convidando um colega, ou lembra do dia que o Carlos te chamou para ir fazer o trabalho lá na casa dele, ele precisou te mandar um mapa, né? Ele te mandou a localização para que a gente pudesse levar você até lá. Então, orientação e localização, a orientação é como se faz para chegar a uma localização, que é o endereço. Tá? Então, orientação e localização, lembra de quando a gente vai em algum lugar, fica bem fácil de você encontrar a definição. E para que a gente consiga localizar, né, no endereço, também se leva em consideração os pontos cardeais e os colaterais. Isso não é feito hoje de maneira manual, mas antigamente, na época das navegações, por exemplo, esses pontos eles serviam de uma forma de orientação para os navegadores, e eles utilizavam para isso de orientação, que na época era a bússola. Hoje nós temos o GPS, que facilita muito a nossa vida. Mas eles se baseiam nessas informações também. Então vamos ver, os pontos cardeais, você já sabe quais são, né? Norte, sul, leste, oeste. Então eles foram estabelecidos com base sempre na posição do Sol no horizonte. E o leste é o lado do céu onde o Sol nasce, então também é chamado de nascente. Oeste é o lado do céu onde o Sol se põe ao entardecer, ou chamado de poente. Ao posicionar, então, o lado direito do seu corpo para o leste e o esquerdo para o oeste, à frente estará o norte e atrás o sul. Vamos ver uma imagem para isso ficar mais fácil de visualização? Então, o lado direito do menino está voltado para o leste e o lado esquerdo dele voltado para o oeste. Então, na frente dele temos o norte e atrás temos o sul. Essas informações de pontos cardeais nós vimos na descrição dos mapas lá, os itens, elementos essenciais do mapa que mostra a localização e sempre mostra o norte do mapa, então isso complementa. Agora vamos para os pontos colaterais. Os pontos colaterais é aqueles que te causam dúvida, porque você fala que não sabe por que é escrito NE, NO, SE, SO, porque eles usam siglas voltadas para o americano, para o inglês. Então, são os pontos intermediários entre os pontos cardeais. Nordeste, que fica entre o norte e o leste. Noroeste, que fica entre o norte e o oeste. Sudeste, que fica entre o sul e o leste. E sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. Vamos ver, então, isso numa imagem aqui. Então, dessa maneira aqui pela Rosa dos Ventos, você consegue identificar melhor, olha só. Então, o norte, ele está, aliás, o nordeste entre o norte e o leste entre o leste e o sul temos sudeste, vamos usar uma canetinha aqui para facilitar. Então, repetindo, entre norte e leste, nordeste, entre leste e sul, sudeste, entre norte e oeste temos o noroeste, e entre o oeste e o sul temos o sudoeste. Então, lembra bem dessa imagem que pode aparecer na prova para você identificar os pontos colaterais e os pontos cardeais. Vamos voltar aqui para o conteúdo e nós vamos ver agora os instrumentos de orientação que são hoje a bússola e o GPS. A bússola é uma das primeiras invenções que foram utilizadas para auxiliar nas navegações, porque no mar, né, não tem rua, né, João? Não tem endereço, não tem avenida, né? Então precisava dos pontos cardeais e colaterais que a bússola indica para que o navegador soubesse, pelas cartas de navegação, que eram os mapas antigos da navegação, se ele estava realmente se dirigindo para o local correto. Já o GPS hoje permite determinar a posição de um objeto na superfície terrestre com grande exatidão, que são
por exemplo, Waze, né, no celular. Então, vamos ver uma imagem aqui deles para facilitar a sua memorização. Vamos lá? Sempre que a gente usa, lembra disso, filho, ó. Sempre que você usa instrumentos visuais para você facilitar seu aprendizado, quando você estiver fazendo a prova, se você esqueceu, você vai levantar a sua cabeça e você vai olhar para a sua direita acima, tá? Para que você possa relembrar, trazer isso mais fácil para a memória. Então, instrumentos de localização, bússola e o GPS, tá bom? Bom, agora nós vamos então, ó, até aqui tá bem tranquilo esse conteúdo, hein? Acho que vai dar para tirar uma nota bem legal. Agora nós vamos conhecer, já voltado dentro dos mapas, dentro do globo terrestre. Lembra das duas formas de representação do globo terrestre, né? Que nós temos o globo em si e nós temos o planisfério. Então, nas duas formas, nós vamos observar que eles estão divididos de maneira a facilitar a localização. A primeira forma de divisão são os paralelos. Então, a princípio, qual é o primeiro paralelo? O paralelo principal é o chamado linha do Equador. Ele divide o globo em partes. Então, nós temos o hemisfério norte, que fica acima do paralelo da linha do Equador, e o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Vamos ver isso aqui numa imagem para facilitar a compreensão. Então, olha aqui, essa linha vermelha aqui é a linha do Equador. Ela divide o globo, então, em duas metades, tá vendo? Então, nós temos aqui algumas linhas que traçam aqui, né, que dividem aqui o globo terrestre como forma de facilitação de localização. E essas linhas são conhecidas como paralelos. O Equador é a principal linha, mas aí nós temos, na parte do hemisfério norte, o Trópico de Câncer, olha por onde ele passa, e o Círculo Polar Ártico, que está lá em cima, ó, perto já lá da calota, tá vendo? E já no hemisfério sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, aqui, ó, nós temos dois paralelos que passam aqui pelo Brasil. Depois a gente vai olhar isso com mais atenção. Bom, e as outras linhas paralelas à linha do Equador, elas então são divididas desse formato que você visualizou aqui comigo. Ó, hemisfério norte, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Lembra bastante disso? Rememora, volta aqui no conteúdo, tá? Hemisfério sul, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Bom, além disso, também se divide em meridianos. Então, nós temos paralelos e temos meridianos. O que são os meridianos? São linhas imaginárias, isso é importante de saber, essas linhas não existem na realidade, né? Alguém criou essa convenção e os mapas apresentam dessa forma. São linhas imaginárias verticais de mesmo tamanho que vão de um polo ao outro. Ou seja, começa lá na pontinha, lá no Polo Norte, e vem até o Polo Sul. Assim, cada meridiano compõe um arco que corresponde à metade de uma circunferência. A outra metade de cada circunferência é formada por uma linha do lado oposto do bloco, que é chamada de antimeridiano. Vamos conhecer? Então, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, que é o principal, que vai estar aqui bem no meio, alinhado, e o seu em 0 graus, e o seu antimeridiano, que está do outro lado do hemisfério, em antimeridiano em 180 graus. Então, ele foi dividindo como se estivesse fatiando, ó. Imagina uma maçã e a gente vai cortar essa maçã em pequenas fatias. É isso que os meridianos marcam aqui no globo terrestre, tá? Em pequenos ângulos, a cada conjunto de ângulos aqui de graus, você tem um meridiano e o seu antimeridiano marcado. O meridiano de Greenwich é o meridiano central, ou também chamado como meridiano de origem, ele está no grau 0. Os hemisférios ocidental e oriental são os dois lados do planeta, divididos pela circunferência do meridiano de Greenwich e de seu antimeridiano. Então, nós temos lá nos paralelos, vamos voltar aqui nele, vou abrir de novo.
Nos paralelos, nós vamos dividir em hemisfério norte e hemisfério sul. E nos meridianos, nós vamos dividir em hemisfério ocidental e oriental. Então, vamos conhecer isso aqui na imagem agora. Olha, para ficar bem claro, lembra da técnica de visualização, tá? Então, latitudes norte e sul aqui nos paralelos. E aqui nós temos longitudes, ó, latitude é em relação ao paralelo, longitude em relação ao meridiano. Vamos pegar aqui. Isso serve para dar uma localização prevista na superfície terrestre, precisa, perdão, na superfície terrestre, como se fosse um endereço. Esse endereço ele é chamado de coordenada geográfica. E as coordenadas geográficas, vamos ver aqui a próxima tela que vai apresentar, elas são a latitude e a longitude. A latitude é o grau do paralelo, aqui no primeiro mapa. E a longitude é o grau do meridiano. Traçando um ponto de encontro entre latitude e longitude, então quando nós temos, tá vendo que nos dois mapas apresentam as duas imagens, só que aqui no latitude estão destacadas em linhas vermelhas os meridianos, e aqui na longitude nós temos destacado mais clarinho, tá vendo? Mas quando a gente traça um pontinho, por exemplo, aqui, ó, entre um e outro, nós temos uma coordenada precisa. Vamos pegar outra cor para facilitar a visualização. Desse pontinho aqui, e isso é usado para localizar qualquer parte do globo terrestre ali, ó. Fiz um pontinho bem pequenininho ali, tá vendo? Você consegue visualizar e encontrar endereços através de coordenadas geográficas. Essa é a base do GPS, então ele usa também essas informações de maneira automática, claro, né? E traz para nós, então, a localização dos endereços. Dá para a gente ver, inclusive, fazer depois a experiência para ver se ele mostra os graus, né, da latitude e longitude. E provavelmente você vai receber um exercício para fazer na prova sobre latitude e longitude, que vai te apresentar um mapa mais ou menos como esse aqui, ó, onde estão mostrando os graus aqui em cima dos meridianos e dos paralelos. Então, nessa imagem, ó, presta bastante atenção. Nós temos aqui, tá vendo que tá todo quadriculadinho, né? Então, ele mostra os graus aqui em cima, que vão de 0 a 180, de um lado, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. E aqui nós vamos de 0 a 90, tá? Então, da parte para cima, hemisfério norte, da parte para baixo, hemisfério sul. Então, cruzando essas informações, então, por exemplo, aqui nesse pontinho que ele mostra aqui como pontinho C, ele deve, no seu exercício aí na avaliação, deve pedir o que está localizado ali. Deve vir um mapa nesse sentido para você dizer o que se localiza no ponto 40 graus do meridiano com 20 graus do paralelo. Tá? Então, é sempre um traçado, ó. Você vai unir os dois pontos. Vou mostrar aqui no mapa, mostrando aqui com uma cor para facilitar a sua identificação, ó. Nesse pontinho aqui. Vai pedir, inclusive esse exercício é bem parecido, esse mapa que eu trouxe aqui está bem parecido com o exercício que você tem no livro. Depois eu vou pedir para você fazer, tá? Que o seu não está feito. E agora nós vamos ver uma última informação desse conteúdo, desse capítulo, que diz respeito aos fusos horários. Coordenadas geográficas já vimos, latitudes e longitudes, né? E agora nós vamos conhecer os fusos horários. Eles ajudam a sincronizar as horas em diferentes partes do mundo. Então, imagina se uma situação assim, olha. O tio William, ele mora na Austrália. Lá nós temos 12 horas de diferença. Então, aqui, estou gravando o seu vídeo, são 17h50 da tarde. 5h50 da tarde,
lá são 5h50 da manhã. E aqui para nós o sol está já se pondo, né? Está se escondendo, enquanto para eles lá o sol está nascendo. Essa é a necessidade do fuso, porque se todo mundo tivesse o mesmo horário, sem considerar o fuso horário que dá diferenças, né, no nosso jeito de marcar as horas, todo mundo, para o mundo todo seria 17h50. Mas 17h50 num lado do país é dia e do outro lado é noite. Então ficaria confuso. Por isso que são usados os fusos. Vamos conhecer eles aqui. Eles partem, então, do nosso meridiano zero, que é a partir do Greenwich, né, ou meridiano de origem, como é conhecido, e ele vem, vamos só subir a tela aqui um pouquinho para ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Só diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Então, a partir do grau zero, que nós estamos vendo aqui, ó, nessa corzinha mais cor de rosa, vamos marcar ele aqui, ok. Então, aqui nós não temos nada de diferença de horas, ó, esse espaço que pega aqui um pedaço da Europa e um pedaço da África, tá? Tá no grau zero do meridiano ali de Greenwich. Muito bem. A nossa direita vai aumentando a cada 1 hora, então olha aqui, ó, que nós na Austrália nós vamos ter aí, dependendo da região, de 8 a 12 horas de diferença, tá? Então, para mais, né, do nosso fuso. E aqui na região do Brasil, em relação ao meridiano de Greenwich, nós temos um fuso que vai de -3 a -5 horas. Dentro do nosso país, aqui dentro do Brasil, existem diferenças de fuso horário. Por exemplo, esses dias que o pai viajou, ele foi para uma cidade no estado do Mato Grosso, e lá é 1 hora a menos do que aqui. Então, ele já pega uma diferença de fuso nessa parte mais clarinha aqui, ó, que está mostrando. Embora ele mostre aqui, ó, -4, mas é -4 horas em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Se você observar, nós estamos aqui em -3, a nossa localidade, e o estado do Mato Grosso está aqui em -4. Então, tem 1 hora de diferença interna aqui no nosso país. E esse mapa colorido, ele é bem fácil de visualizar, né? Todas as diferenças aqui, elas sempre são calculadas em relação aos meridianos, tá? Então, o fuso horário, ele serve para ajudar a sincronizar as horas em diferentes partes do mundo. Então, a cada 15 graus, a Terra tem um itemzinho, desculpa, filho, tocou o telefone. A cada 15 graus que a Terra gira de oeste para o leste no sentido da rotação, passa-se 1 hora. Como padrão internacional, a contagem das horas se inicia na faixa onde se encontra o meridiano de Greenwich. As horas aumentam para o leste e diminuem para o oeste. Os países com grande extensão territorial, como é o caso do Brasil, né, possuem mais de um fuso horário. Tá? Então, você vai ter, como exemplo da configuração dos fusos, nós temos aqui no seu livro, veja o Brasil, o Nordeste, o Sul e o Sudeste do país estão confusos com -3 horas em relação a de Greenwich. Ou seja, se lá são 3 horas da manhã, vai ser 3 horas menos aqui nessas regiões do Brasil. Então, vai ser meia-noite. Já o estado de Rondônia, ele está no fuso de -4 horas. Vamos voltar no mapa. E o Acre no de -5 horas. Então, nesse momento, seriam 23 horas do dia anterior em Rondônia e 22 horas no Acre. Sempre para menos, porque nessa posição que nós estamos, do leste para o oeste, nós diminuímos o fuso.
Então, vamos só fazer uma recapitulação bem rapidinha aqui, que é aquela revisãozinha final. Capítulo 5, dividido em orientação e localização no espaço. Passamos a orientação e localização serve para te ajudar a encontrar um endereço. Passamos pelos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Instrumentos de orientação são a bússola e o GPS. Vimos daí os paralelos, linha do Equador, que divide então em hemisfério norte e sul. No hemisfério norte nós temos Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. No hemisfério norte, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Já os meridianos, que são aqueles que cortam a Terra como fatias de uma maçã, eles dividem, então, em dois hemisférios, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. As coordenadas geográficas nascem a partir disso e são as latitudes, que é o grau do paralelo, e as longitudes, que é o grau do meridiano. Os fusos horários servem para fazer o ajuste das horas em diferentes partes do mundo. E aí você vai fazer as atividades depois que vão estar disponíveis aqui para você. Quero que você assista mais de uma vez, tá? Até ficar bem craque nisso tudo. Um beijinho no seu coração, faça uma boa prova.